Olá, tudo bem? Me chamo Rosane, sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre o Estado Novo. Para a gente poder entender o Estado Novo, a primeira fase do governo de Getúlio Vargas foi de 1930 a 1934. Passado esse período, iriam haver eleições presidenciais e Getúlio não ia se candidatar, mas ele tinha o interesse de continuar no poder. Então, havia comentários que existiria uma revolução comunista no Brasil e essa revolução seria um golpe. Então, Getúlio Vargas aproveitou essa instabilidade na sociedade e no dia 10 de novembro ele anunciou o Plano Cohen, né, que seria uma revolução comunista, anunciou no jornal, na rádio, e a notícia se espalhou, e ele aproveitou o momento também para anunciar um novo momento político no Brasil, né? Fechou o Congresso, com isso ele fecha o Congresso, então não existiu mais a eleição, não haveria mais a eleição, e ele permaneceu no poder. Nesse momento, no dia 10 de novembro de 1937, esse golpe ele foi apoiado pelos militares e pelos integralistas, né? Então, Getúlio anunciou essa nova fase do governo, que foi de 1937 a 1945. O golpe do Estado Novo, ele já veio também, foi aproveitado no momento que foi anunciado, também já foi anunciada a nova Constituição de 1937, que por muito tempo foi chamada de Constituição Polaca, porque ela era inspirada na Constituição fascista da Polônia. As características dessa Constituição, né? O poder estava centrado nas mãos do presidente, que era o próprio Getúlio Vargas. Houve o fechamento do parlamento, a censura à imprensa, o controle dos sindicatos. Com isso também houve alguns funcionários que estavam infiltrados no sindicato, então a todo momento, quando havia alguma manifestação em relação aos trabalhadores, o governo sabia e acabava, né? Então houve a proibição das greves, né? O controle do trabalhador, né? O Estado tinha o controle. Foi criado também os órgãos para controlar diversas áreas no governo. E os principais deles foram o DIP, o Departamento da Imprensa e Propaganda, que era um órgão que regulava a censura nos meios de comunicação, né? E também era responsável por passar uma imagem positiva do presidente à população. Foi criada a Hora do Brasil, né? Que era um programa que exaltava as medidas do governo, anunciava as medidas que o presidente tomaria. E a Hora do Brasil é escutada até hoje, né? A gente escuta a Hora do Brasil às 7 horas na rádio. Também foi criado o DOP, que é o Departamento de Ordem Política Social. Esse órgão ele era responsável por controlar qualquer forma contrária ao governo. Não precisava ser pessoas realmente contra o governo. Qualquer ação que o DOP entendesse contra o governo, as pessoas já eram investigadas, muitos foram presos, foram torturados, enfim. O DOP ele foi o símbolo de repressão durante o Estado Novo, né? Em 1938, houve um episódio onde os integralistas eles tentaram dar um golpe e tirar Getúlio Vargas do poder. Só que eles não conseguiram, eles acabaram sendo reprimidos. E esse momento, esse episódio político em 1938, foi chamado de Intentona Integralista. Em 1943,
Foi criada a CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, no dia 1º de maio de 1943, que a gente comemora o Dia do Trabalhador. E a CLT definiu vários pontos em relação ao trabalho, né? Definiu o horário de trabalho, as férias, o descanso remunerado, definiu a carteira de trabalho, as relações entre patrão e empregado. Só que a CLT, na verdade, ela não foi uma tentativa de melhorar a vida do trabalhador, e sim foi uma forma de controlar a economia e controlar os sindicatos, controlar o trabalhador, né? Foi mais uma forma do governo de intervir na vida pessoal e política e econômica das pessoas. Durante o Estado Novo foi criado algumas indústrias, né? Algumas delas eu vou citar aqui, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, também em 1942, a Companhia Nacional da Alcalis, em 1943, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. Em 1945, o Exército liderou um golpe que retirou Getúlio Vargas do poder, né? Porque já havia várias manifestações, vários grupos já estavam se formando, já havia uma instabilidade e uma forma de tentar tirar Getúlio Vargas do poder. Então, o Exército liderou um golpe e conseguiu retirar Getúlio Vargas do poder. E quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal, foi José Linhares, né? Então, já houve a preparação para uma nova eleição, e quem venceu essa eleição foi Eurico Gaspar Dutra, e com isso o regime do Estado Novo foi encerrado, né? Que também foi conhecido, esse regime do Estado Novo foi conhecido também como a ditadura, né? O autoritarismo foi muito marcado, e muitas pessoas que eram contrárias ao governo foram exiladas. Foi uma história muito difícil do Brasil, associada também a outros acontecimentos que estavam no mundo, né, como a Segunda Guerra Mundial. E então, com isso, eu queria deixar só dar mais uma reforçada, mais uma lembrada, a gente dá mais um feedback no Estado Novo. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.